Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja por sua palavra. Louvado seja em tudo em nosso viver. Hoje nós vamos tratar do texto de Mateus 7 e 8. Quem quiser abrir a Bíblia para que nós possamos estar juntos lendo o texto lá. Mateus 7 é uma parte do texto do Sermão da Montanha, o principal sermão de Yeshua, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E em Mateus 7, eu vou ler da Bíblia Judaica, diz assim: peçam continuamente e lhes será dado, continuem procurando e acharão, continuem batendo e a porta lhes será aberta. Pois quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate, a porta será aberta. Este texto é incrível e poderoso como toda a palavra que o nosso Pai, o Eterno, nos dá. Mas esse é um texto sobre o qual há uma teologia chamada palavra de fé, que eu declaro e eu recebo aquilo que eu declaro, E hoje o nosso convite e o nosso desafio é que nós entendamos o que esse texto nos comunica aqui hoje, porque não é bem assim. Eu gostaria de um carro novo, eu gostaria de uma casa na praia, eu gostaria de tantas coisas que eu poderia pedir, E nós temos em Yeshua, quando ele vai para o deserto, ele é levado ao deserto, ele sendo provado com a própria palavra de Deus, Se tu és filho de Deus, atira-te daqui, pois está escrito, ele dará a ordem aos seus anjos a teu respeito e te sustentará. E Yeshua responde com a própria palavra, dizendo, também está escrito, não tentarás Yod Revavirê, o teu Deus. E aí, qual é a diferença entre um texto e o outro texto? A diferença é que você não pode invocar a Escritura para um motivo fútil, um motivo egocêntrico, um motivo autocentrado. E Yeshua, ele resistiu, ele era filho de Deus, e sim, o Eterno é poderoso para fazer aquilo que está escrito, tudo que está escrito. Mas, se nós tirarmos um texto do seu contexto, da sua cultura, e até não tivermos conhecimento da língua em que ele foi escrito, são 3 Cs, Contexto, cultura, conhecimento da língua. Essas 3 coisas podem fazer toda a diferença em relação à mensagem, aquilo que está se pretendendo comunicar. A gente podia pensar assim, eu poderia dizer, olha, Judas, ele era um verdadeiro amigo da onça. Isso é uma expressão idiomática. E expressões idiomáticas, elas não podem ser entendidas literalmente. Eu poderia dizer, Pedro amarelou antes do galo cantar. 3 vezes ele amarelou e negou. E ainda, Yeshua queria que Pedro abrisse seu coração quando ele pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Qualquer dessas expressões, frases, portam expressões idiomáticas que, se você levar para o literal, você não entendeu nada. Será que Yeshua e seus discípulos tinham uma onça de estimação e era Judas o designado para estar lá perto da onça? Mas a gente
assim, na nossa língua, a gente sabe o absurdo que isso gera. Mas imagine um estrangeiro, alguém que está longe, distante da nossa cultura, da nossa língua, alheio a essa expressão. Então, em toda a mensagem escritural, nós precisamos buscar entender contexto, cultura e também a própria língua, a linguagem. Então, a gente precisa destrinchar esse texto, porque de fato esse texto não serve a essa teologia que é essa palavra de fé. Eu declaro, eu recebo. Basta eu declarar que aí, se eu tiver fé, isso me será dado. Não é isso que esse texto comunica. E eu escolhi um título para essa mensagem, que é o poder pedir, buscar e bater. Ou a gente poderia também falar assim, o poder de perguntar. A gente tem uma palavra muito importante na Bíblia e em hebraico, que é a palavra Hokmah, que é a palavra sabedoria. Essa palavra sabedoria, Hokmah, se você divide ela, Hok e Ma é o quê? Eu sempre lembro do Rosh Palácio. Ele, de vez em quando, ele fala assim, mas é. E o que é isso? Como assim? Né? Então, Ma é o quê? E Hok é poder ou potência. Então, Hokmah, quando você faz ele em partes, é o poder de você buscar o quê? Né? De perguntar. É o poder de perguntar. E nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, e é ela que nos santifica. Yeshua, ele ora em João 17:17, na oração sacerdotal dele, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós sabemos que é a palavra, a Torá eterna, perfeita, que nos santifica. É nela que nós encontramos a verdade. E quando nós não entendemos algo, nós temos uma coisa que é muito perigosa para as nossas vidas, que é a dúvida. Os dois maiores perigos para as nossas vidas espirituais são a dúvida e o medo. E todos dois, o antídoto para essas duas coisas é você conhecer e viver a palavra de Deus. Por quê? Porque a dúvida foi o que fez com que Adão e Eva, Adão e Havá, perdessem o acesso ao paraíso, ao Éden, né? Não foi isso que Deus disse, não foi assim que ele disse, de todas as árvores não comereis. Não, ele falou ao contrário. Aí Eva engaja, né? Disse, não, ao contrário, ele disse, comereis, podeis comer. Então, mas ele coloca ali uma sementinha de dúvida. E nós precisamos saber que a palavra de Deus é a verdade. E se um texto, digamos que alguém pudesse estar batendo nesse texto aqui, crente há 40 anos, e dissesse assim, poxa, eu peço, eu bato, e eu busco, e até hoje não recebi. Deve ser que essa palavra aqui não é tudo isso que dizem, ou que alguns pensam. Para mim não está funcionando. E, na verdade, a gente nunca pode duvidar da palavra, mas nós precisamos, nessa busca, duvidar do nosso entendimento das Escrituras, né? E o nosso entendimento das Escrituras depende de contexto, cultura e conhecimento. Então, hoje nós vamos um pouco para Galileia e para a Judéia, no primeiro século, na época de Yeshua, onde ele viveu. E lá, naquela cultura e naquela época, a gente tinha mais de uma forma de pedir. Não havia só um verbo em hebraico para pedir.
E a questão é o seguinte: mas a Bíblia ela foi escrita, o Novo Testamento ele foi escrito em hebraico, mas não está em grego, as cópias, a maioria está em grego. De fato, a gente vê, lendo o Novo Testamento, que Paulo, sendo romano, cidadão romano, ele não se comunicava em grego. Porque quando ele é preso e ele diz, não, eu que vou me defender lá perante César, os centuriões que o prendem dizem assim, falas tu grego? Ou seja, aquele povo na Judéia e na Galiléia, eles se comunicavam em aramaico, nas sinagogas eles liam a Torá em hebraico. Então, essa era a língua. E no século XIII, foi encontrado um evangelho de Mateus inteirinho, em hebraico. É o Mateus de Baal Shem Tov. E tem outros manuscritos. Então, quando a gente vai olhar este texto que eu li, lá no manuscrito em hebraico, a gente vê que esse pedir, que a gente entende em português como pedir alguma coisa, um carro novo, um marido, um emprego, um namorado, sei lá o que os corações pulsam, né? Não é disso, porque a gente tem então dois verbos, duas formas de pedir. Uma delas é lavakesh, que é pedir coisas, e a outra delas é sheolu. E aí a gente esbarra em 3 letras que são parte do nome do apóstolo Paulo, que era Shaul, né? Shaul em hebraico são 4 letras, Shin, Aleph, Vav, Lamed. E a palavra aqui para pedir no manuscrito em hebraico é Sheolu, é Shin, Aleph, Lamed. E essa é pedir no sentido de fazer perguntas. Não é no sentido de pedir coisas, é no sentido de perguntar. E o significado do nome de Shaul é pedido a Deus, requerido a Deus. Então o pai e a mãe dele, quando ele estava sendo gestado, eles pediram um filho a Deus. E Deus concedeu então Shaul e nasceu. Esse foi o que a gente pediu a Deus. Então é pedido de Deus. E é interessante que o primeiro rei de Israel foi Shaul. E Israel pediu um rei e foi Shaul, né? Então, o nome de Saulo, né, de Paulo, que é Shaul em hebraico, é esse, que tem essa raiz de pedir. Mas com as mesmas exatas letras do nome de Paulo, a gente tem uma outra palavra, que é a palavra Sheol. Sheol significa sepultura. E aí, o que diferencia? É contexto. É para você saber se está falando de uma pessoa, Shaul, ou de Sheol, uma sepultura. E na base dessas duas palavras, que é Shaul e Sheol, você tem o pedir como perguntar, uma busca por conhecimento. É um pedido, mas não é um pedido de coisas, né? Então, no texto de Mateus 7, quando Yeshua está dizendo, pedi e dar-se-vos-á, pergunte, porque você vai obter a resposta. Essa escritura aqui, ela não tem tabu, ela trata de todos os assuntos, de usura, a prostituição, não tem tabu. Então, nós achamos tudo para as nossas vidas nesta instrução, e ela é poderosa, e ela é viva, e ela é eterna, e ela é perfeita. Nós não somos, então nós precisamos buscar. E Yeshua, no Sermão da Montanha, ele estava orientando os discípulos dele. Olha, vocês precisam pedir, a gente precisa buscar isso, pedir. Por quê? Um certo sábio judeu disse assim, você conhece uma pessoa inteligente pelas respostas que ela dá, mas você discerne uma pessoa sábia pelas perguntas
que ela faz. Assim, até me arrepiei, porque assim, as perguntas que nos movem são estas que determinam até onde nós vamos na busca da verdade. E voltando a Shaul, ele encontrou Sheol, quando ele fez uma Sheolu, uma pergunta: quem és tu, Senhor? Quando ele cai, e ele tem aquela visão que fica cego, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Shaul, Shaul, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Yeshua, a quem tu persegues. E Shaul, ele encontra uma Sheol, ele encontra uma sepultura. De cara da visão dele, fica cegão. Depois de toda a vida pregressa dele, porque muita coisa em Shaul precisa morrer. E morre de fato, ele é transformado. Então, na busca da verdade, se nós tivermos coragem de receber a resposta que sempre nos será ofertada na Torá, nós precisaremos ter coragem de encarar a sepultura, Sheol, porque a verdade sempre nos impulsionará, ela sempre mais para isso. Então, o pedir que Yeshua está falando aos seus discípulos é esse: faça perguntas. Você tem angústias sobre o seu viver? Qual o propósito da vida, desde as mais elementares? Ou, por que tu me fizeste, Pai? Para que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Pergunte e busque nas Escrituras. E a segunda, então, pedir e dar-se-vos-á, buscai, né, e achareis. Também tem dois modos de buscar nas Escrituras. E um deles está na paraxá dessa semana. Na paraxá dessa semana, em Levítico capítulo 10, verso 11, justamente na parte que a Josi perguntou no Café com Torá sobre o significado, porque quando a gente vai para as Escrituras e a gente vai entender as Escrituras, nós temos, os sábios ensinam, 4 níveis de interpretação ou de entendimento, que é o pardês, que é um jardim, uma horta, né? O pechat é o literal. Então a Josi perguntou e a gente falou ali no literal. Olha só, eu vou até abrir, porque nessa passagem tem a questão do buscar. Do buscar no sentido que Yeshua usou quando ele estava orientando os discípulos dele. E no verso 16 diz assim: Moshe procurou saber cuidadosamente o que aconteceu com o bode da oferta pelo pecado. Então ele buscou cuidadosamente, derash, derosh. 2 vezes, fazer o drash. O drash é essa busca pelo sentido, pela interpretação. E aqui é a mesma palavra 2 vezes, tem uma ênfase. E isso aqui é o meio exato da Torá de Moisés, é o centro. A Torá de Moisés, ela é medida. Os escribas em hebraico são chamados de soferim, que quer dizer que eles contam tudo. Por que eles contam? Porque a Torá ela é copiada com um rigor e um temor absurdo, que são contadas as letras, são analisadas tudo, então eles contam letras. E o Rosh falou ontem, quando ele pregou, sobre o meio da Torá em relação às letras, que é o garron, que é o ventre, que é aquele vav que está aumentado. Aquilo ali, quando você pega o vav, que é o ventre, o interior, você tem a mesma quantidade de letras para um lado da Torá e a mesma quantidade de letras para o outro lado. Esse meio aqui é palavras. Você tem a mesma quantidade de palavras para um lado e a mesma quantidade de palavras para o outro lado. Eles tinham que verificar as cópias da Torá. Então eles contavam
para ver se não tinha errado alguma coisa, faltou palavra, faltou letra, sobrou letra, era preciso. Então, e o meio da Torá é Dirash, busque. Essa palavra aqui, que é a palavra que Yeshua usa. Tem uma outra palavra que é Likapus. Likapus significa fazer pesquisas científicas. E no hebraico moderno ainda tem esse sentido. Numa universidade, se você tem aqui, se pesquisa sobre cura do câncer. É um Likapus, é uma universidade para Likapus. Então, não é esse buscar no sentido de fazer uma pesquisa científica. É buscar o sentido e a interpretação, é cavar, se aprofundar nas escrituras. Tem um sentido, um significado próprio, que é da Torá. Então, Yeshua não estava falando em qualquer busca, ele estava falando dessa busca. E, por último, nós temos o bater, né? O bater. A gente tem lá em Apocalipse que Yeshua está batendo nas portas, né, dos corações. Quem abrir a porta, ele será. Mas e nós? Onde é que é esse nosso bater? Porque ele diz, batei e abrir-se-vos-á, será aberto, né? Então, aqui a expressão é dificul. E só tem uma expressão, não tem duas, não, é bater mesmo. Só que aqui é uma expressão idiomática, né? E os sábios, eles entendem essa expressão idiomática. E antes de eu dizer para vocês qual é, eu quero ler um texto em Lucas 11. Que em Lucas 11, em Lucas 11, a gente tem assim, eu vou ler do 1, que a gente vai passar por um texto, e eu vou dizer para vocês esse bater. Um dia, Yeshua estava orando em certo lugar. Ao terminar, um dos talmidim lhe disse, Senhor, ensine-nos a orar, como Yohanan ensinou aos talmidim dele, aos discípulos dele. Ele lhes disse, quando orarem, digam, Pai, que teu nome seja mantido santo, que o teu reino venha, dá-nos todo dia o alimento necessário, perdoa-nos os pecados, porque também perdoamos a todos os que agiram mal contra nós, e não nos conduzas ao teste difícil, a provação. Também lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo, e ele vá até você no meio da noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, está em casa e não tendo nada para lhe dar de comer, eu não tenho nada para lhe dar de comer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta está fechada, meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar para lhe dar nada. Eu lhes digo, ainda que ele não se levante porque o homem é seu amigo, por causa da ruspá se levantará e lhe dará tudo o que precisar, né? Por causa da insistência dele, né? A perseverança, o ímpeto dele de não desistir, me dá. E aí ele passa a dizer, há algum pai aqui que se o filho lhe pedir peixe, em lugar dele lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai dará o Ruach HaKodesh do céu a quem continuar a pedir. Então, nessa passagem aqui, vem essa interpretação. Eu acho que eu pulei o 11, né? Pois todo o que pede sempre recebe, o que procura continuamente encontra, e aquele que não para de bater, a porta será aberta. E aí, em seguida, ele fala de dar o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o Espírito separado, o Espírito do Santo, daquele que é separado. Então, esse bater aqui é uma expressão idiomática para pedir em oração, em orar.
Então, ele, no final das contas, o ensino de Yeshua é: faça perguntas, ele te dará as respostas. Busque, cave nas Escrituras e você encontrará aquilo que precisa, que busca. Bata na porta de Deus em oração e Ele abrirá um caminho para você. Então, o sentido correto desta passagem, no contexto hebraico, na língua hebraica, é bem diferente. E qual é a diferença principal para nós encerrarmos? A diferença é que na teologia, na doutrina, que não está de acordo com o texto, que é essa palavra de afirmação, palavra de fé, é uma doutrina que empodera o eu, né? Que a pessoa diz: eu declaro, né? Eu determino, eu faço. É egocêntrica, centrada no eu, aquilo que Yeshua resistiu, ele não aceitou. Disse: não tentarás Yod Revavirê teu Deus. Eu não vou invocar nada de forma egoísta, não está em mim. Aliás, eu preciso dizer para vocês que a Escritura não é sobre nós. A Escritura é sobre Yod Revavirê e seu filho, o Mashiach. Mas ela é sim para nós. Ela é um presente que nós precisamos valorizar. Então, aqui, a questão não é que eu sou o centro, mas o que Yeshua está comunicando ali é que nós temos uma responsabilidade de fazer a nossa parte na busca da verdade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E para terminar, menos importante do que ter fé em Yeshua é você conhecer e viver a fé de Yeshua. Yeshua, ele foi um judeu, ele viveu a Torá e ele ensinou a Torá. E ele nos conclamou a imitá-lo. E até Paulo, que é super distorcido por falta dos 3 Cs, conhecimento, contexto e cultura, ele disse: sede meus imitadores na medida em que eu imito Mashiach. Então, até Paulo. Então, esse é o nosso alvo. É a gente viver a mesma fé que Yeshua viveu, que é essa Torá aqui, que está nas nossas mãos, e ela não está longe de nós, para que nós não possamos vivê-la.